O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em apenas um único dia, a vida de um homem mudou drasticamente. Jó perdeu toda a sua riqueza. Seus filhos morreram e até sua saúde lhe foi tirada. Consegue imaginar uma situação pior? Mas é aí que entra o ponto mais surpreendente. Em vez de se revoltar contra Deus, Jó se ajoelhou e adorou. Sim, adorou. Parece loucura, não é? Mas essa não é apenas uma antiga narrativa bíblica. É uma história com um segredo poderoso, capaz de transformar a forma como você lida com os desafios da vida. Você quer descobrir esse segredo? Então venha comigo. Ao final deste vídeo, prometo que você vai enxergar suas lutas com outros olhos. Vamos juntos desvendar a história de Jó, o homem que se tornou símbolo de fé em meio à dor. Antes de mergulharmos na parte mais intensa da história, precisamos entender quem era esse homem. Logo no início do livro, a Bíblia nos apresenta Jó como alguém muito especial. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Jó era conhecido por sua retidão e temor sincero ao Senhor. Mas ele não era apenas um homem piedoso, era também extremamente próspero. Segundo a Escritura, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, além de muitos servos. Na linguagem de hoje, seria o equivalente a um milionário. E sua vida familiar era igualmente abençoada. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e a relação entre eles era harmoniosa. Eles frequentemente celebravam juntos, realizando banquetes em família, e após cada festa, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus por cada um deles, apenas por precaução, caso tivessem pecado em pensamento ou atitude. Jó parecia ter tudo: riqueza, saúde, uma família feliz, o respeito da comunidade. Aparentemente, nada poderia abalar sua estabilidade. Mas o que ele não sabia é que uma reviravolta estava prestes a acontecer. Em certo dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles estava Satanás. Esse momento solene era de prestação de contas, mas naquela ocasião havia algo diferente. Deus, conhecendo o que havia no coração do acusador, perguntou diretamente: "De onde vens?" E Satanás respondeu com indiferença: "De rodear a terra e passear por ela." Era como se ele dissesse: "Estou observando, buscando a quem possa derrubar." Então o Senhor disse: "Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Deus exaltava a fidelidade de Jó como um exemplo de verdadeira devoção. Mas Satanás lançou um desafio ousado. "Porventura teme Jó a Deus de forma desinteressada? Não o cercaste com proteção, a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Abençoaste o trabalho das mãos dele, e seus bens se multiplicaram." E então o acusador lançou sua proposta: "Toca em tudo o que ele possui, e verás se não blasfema contra ti." Deus, confiante na integridade de Jó, respondeu: "Tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão." A partir daquele momento, o inimigo saiu da presença do Senhor, decidido a provar que a fé de Jó dependia das bênçãos materiais. Mas essa não era apenas uma conversa entre Deus e o diabo. Era o início de uma batalha espiritual invisível. Uma batalha pela alma de um homem que, sem saber, se tornaria símbolo eterno de perseverança. Tudo começou num dia comum. Talvez Jó estivesse em casa, refletindo sobre suas responsabilidades,
como pai e servo de Deus, quando um servo entrou apressado, com o rosto pálido e assustado. Os bois estavam arando e as jumentas pastavam por perto, quando os sabeus atacaram, levaram os animais e mataram os servos. Só eu escapei para lhe contar. Antes mesmo que Jó pudesse assimilar essa notícia, outro mensageiro surgiu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Todos morreram. Apenas eu escapei. A dor era crescente. Em seguida, um terceiro homem chegou, ofegante e com olhos arregalados. Os caldeus formaram 3 grupos e atacaram os camelos, mataram os servos à espada e levaram os animais. Eu fui o único que escapou. Jó já havia perdido quase tudo o que possuía materialmente, mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Um quarto mensageiro entrou, visivelmente abalado, e disse com a voz embargada: seus filhos e filhas estavam banqueteando na casa do irmão mais velho. Então veio um vento forte do deserto, atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para lhe contar. 4 notícias, uma após a outra. Em minutos, Jó perdeu tudo: seus bens, seus servos, seus animais e seus 10 filhos. A dor era indescritível. Nenhum pai está preparado para enterrar seus filhos. Mas a reação de Jó diante de tamanha tragédia foi surpreendente e profundamente reverente. A Escritura nos diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. E declarou com voz firme: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio à dor mais aguda, Jó não pecou, nem lançou culpa sobre Deus. Ele permaneceu firme, reconhecendo que tudo o que possuía havia sido dado por Deus, e que, mesmo na perda, o Senhor ainda era digno de adoração. Um segundo encontro no céu aconteceu. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles, lá estava Satanás. A cena era semelhante à anterior, mas havia algo diferente. Jó já havia sido provado. Ele havia perdido tudo e, mesmo assim, permaneceu fiel. O Senhor então perguntou a Satanás: de onde vens? E novamente, Satanás respondeu com indiferença: de rodear a terra e passear por ela. Deus, conhecendo o coração de Jó, voltou a exaltar sua integridade. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, e ainda conserva a sua integridade, apesar de tudo o que permiti que lhe acontecesse, sem motivo. Mesmo depois de toda a dor, Jó não blasfemou, mas Satanás, insistente, lançou um novo desafio. Pele por pele, tudo o que o homem tem dará por sua vida. Estende, pois, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus, mais uma vez confiando na fé inabalável de seu servo, disse: eis que ele está em teu poder, somente poupa-lhe a vida. Com a permissão divina, Satanás se retirou, determinado a ir além das perdas materiais. Agora, ele tocaria diretamente a saúde de Jó. A aflição veio com força. Jó foi atingido por feridas dolorosas que cobriam seu corpo dos pés à cabeça. A dor era insuportável. Um homem que antes era saudável e respeitado, agora se encontrava sentado em cinzas, raspando-se com um pedaço de cerâmica para tentar aliviar a agonia, uma imagem de total humilhação e sofrimento. Mas as feridas físicas eram apenas parte da dor. Jó já havia perdido tudo: filhos, bens, prestígio, e agora sua saúde também estava comprometida. E nesse momento de profunda angústia, a dor emocional veio de quem menos se esperava.
Sua esposa, também dilacerada pelas perdas, aproximou-se e disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Para ela, a morte talvez parecesse uma saída para tanto sofrimento. Ela não falava por maldade, mas por desespero. Era o grito de alguém que não conseguia compreender como seu marido ainda podia manter a fé diante de tanta tragédia. Mas Jó, mesmo coberto de feridas, mesmo destruído por dentro e por fora, respondeu com sabedoria: Falas como uma doida. Receberemos de Deus o bem e não receberemos também o mal? A resposta de Jó revela a profundidade de sua fé. Ele compreendia que não poderia amar a Deus apenas nos dias bons. Sua confiança ia além das circunstâncias. Jó não pecou com os lábios, nem blasfemou. Manteve sua integridade, mesmo quando tudo o mais lhe fora tirado. Sua vida se tornava, mais uma vez, um testemunho poderoso de uma fé que não depende de bênçãos, mas da certeza de quem Deus é. A verdadeira fé não depende de dias ensolarados. Ela se revela quando as nuvens escuras cobrem o céu e as tempestades parecem não ter fim. Foi exatamente nesse cenário que Jó se encontrou, devastado em todas as áreas da vida, emocional, física e espiritual. Quando as notícias sobre a tragédia de Jó se espalharam, 3 dos seus amigos mais próximos decidiram ir ao seu encontro: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles eram homens sábios, vindos de diferentes terras, e conheciam Jó de longa data. Elifaz, de Temã, era conhecido por sua sabedoria ponderada. Bildade, de Suá, tinha fama de ser firme e direto. Zofar, de Naamá, era o mais impulsivo entre eles, alguém de palavras intensas e sinceras. Mas, acima de tudo, eram amigos leais que se importavam com Jó. Quando se aproximaram da casa, a cena que presenciaram os deixou sem chão. Jó, coberto de chagas, sentado em cinzas, era irreconhecível. O choque foi tão grande que eles rasgaram as próprias roupas, um sinal de profundo lamento, e lançaram pó sobre suas cabeças em sinal de dor e solidariedade. Então, sentaram-se ao seu lado, em silêncio. Durante 7 dias e 7 noites, nenhum deles disse uma só palavra. Eles estavam ali não como conselheiros, mas como verdadeiros amigos. O sofrimento de Jó era tão intenso que não havia palavras humanas capazes de expressar consolo. Naquele silêncio, eles compartilhavam da dor do amigo. Foi um gesto poderoso, uma lição de empatia que muitos esquecem. Às vezes, a presença é o maior consolo que se pode oferecer. Ao final de 7 dias, Jó quebrou o silêncio. Não com uma oração, nem com um pedido de ajuda, mas com um clamor angustiado. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: nasceu um menino. Seu lamento era tão profundo que desejava nunca ter vindo ao mundo. Preferia que aquele dia tivesse sido envolto em trevas e jamais tivesse existido. Desejava que a noite em que foi concebido fosse esquecida, que nenhuma alegria tivesse sido pronunciada sobre ela. Em suas palavras, Jó expressava um desejo intenso de que a morte o tivesse alcançado ao nascer. Por que não morria ao sair do ventre? Assim, imaginava que estaria agora em paz, longe de tanta dor. A angústia dele era real, crua, sem filtros. Jó não fingia ser forte. Ele rasgava sua alma diante do vazio que sentia. Era o desabafo de um homem que havia perdido tudo, mergulhado numa dor que parecia insuportável, física, emocional e espiritual. Depois de 7 dias de silêncio, os amigos de Jó começaram a falar. Elifaz, Bildade e Zofar se sentiram impelidos a tentar explicar o sofrimento do amigo, cada um à sua maneira.
baseando-se em suas próprias convicções, tradições e visões de mundo. O que começou como empatia silenciosa, logo se transformaria em longos discursos repletos de suposições, acusações veladas e tentativas humanas de decifrar o insondável. Elifaz, de Temã, foi o primeiro a se pronunciar. Com um tom de autoridade, mas também de preocupação, ele relembrou a Jó que, no passado, ele havia sido conselheiro para muitos, trazendo ânimo e instrução. Mas agora, era ele quem precisava de consolo. Em sua fala, Elifaz sugeriu que o sofrimento que Jó enfrentava era, de certa forma, consequência do pecado, e que Deus, ao permitir aquilo, estava apenas disciplinando como um pai corrige a quem ama. Ele mencionou até uma visão espiritual que tivera, na qual lhe foi revelado que nenhum ser humano é puro diante de Deus, insinuando que Jó, mesmo que justo aos olhos dos homens, ainda seria imperfeito diante do Senhor. Conselho de Elifaz: que Jó aceitasse aquele sofrimento como uma correção divina e buscasse a Deus, pois se fosse realmente justo, Deus o restauraria. Jó respondeu com um lamento carregado de dor. Ele descreveu sua tristeza como mais pesada do que a areia dos mares, um fardo emocional esmagador. Demonstrou frustração não apenas com sua dor, mas também com a insensibilidade dos amigos. Para ele, aquele tipo de explicação parecia mais um julgamento do que um consolo. Bildade, de Suá, tomou a palavra a seguir, e foi ainda mais duro. Sugeriu, de forma direta, que os filhos de Jó haviam morrido por seus próprios pecados. Insinuou que o sofrimento de Jó poderia ser o resultado de falhas ocultas, e que, se ele fosse puro e reto, Deus certamente restauraria sua sorte. Bildade apoiava-se fortemente na tradição e em uma visão de justiça imediata. Os justos prosperam, os ímpios caem. Para ele, essa era a lógica divina inquestionável. Jó, mais uma vez, respondeu reafirmando sua inocência. Expressou sua frustração com o que considerava uma injustiça aparente da parte de Deus. Dizia que desejava poder apresentar seu caso diante do Senhor, mas reconhecia a grandeza divina e sentia que nenhum ser humano poderia ser justo diante do Todo-Poderoso. Se quisesse disputar com ele, nem a 1000 poderia responder. Então veio Zofar de Naamá, o mais impetuoso dos 3. Com palavras duras, Zofar acusou Jó de falar demais, e ainda disse que Deus estava sendo até misericordioso, pois o castigo que ele merecia era ainda maior. Ele sugeriu que havia pecados escondidos na vida de Jó, e por isso ele precisava se arrepender com sinceridade. Zofar afirmou que se Jó se voltasse para Deus com pureza de coração, seu futuro seria brilhante e restaurado. Para ele, os caminhos de Deus eram tão profundos que não cabia ao homem questioná-los, apenas se submeter. A resposta de Jó aos 3 foi dura, mas honesta. Ele criticou os amigos por sua falta de empatia e compreensão, chamando seus discursos de ventos vazios e afirmando que suas palavras mais feriam do que ajudavam. Companheiros desprezíveis, são vós todos, porventura, acabar-se-á a sabedoria convosco? Jó reconhecia a soberania de Deus, mas não conseguia compreender como os ímpios muitas vezes prosperavam, enquanto os justos sofriam. Mesmo em meio à confusão, ele mantinha sua confiança no caráter justo do Senhor, ainda que não compreendesse os caminhos dele. Jó manteve firme sua posição. Ele era inocente. E mais, expressou o desejo de apresentar sua causa diante de Deus como quem busca uma audiência justa diante de um tribunal celestial. Seu clamor era por compreensão, não por compaixão humana, pois os amigos que vieram consolá-lo se tornaram acusadores. Elifaz voltou a falar, agora de forma mais severa. Acusou Jó de impiedade
e disse que suas palavras soavam vazias e perigosas. Afirmou que Jó estava minando o temor a Deus ao questionar a justiça divina. Reforçou sua crença de que o sofrimento é sempre consequência do pecado e que Deus castiga os ímpios. Elifaz descreveu de forma vívida as calamidades que aguardam os malfeitores, insinuando que Jó deveria refletir sobre seus próprios atos e buscar perdão. Para ele, a solução era simples: arrependimento e reconciliação com Deus. Jó respondeu com amargura, mas com lucidez. Chamou seus amigos de consoladores miseráveis e declarou que, se tivesse a oportunidade de se justificar diante de Deus, provaria sua integridade. Para ele, a crueldade dos amigos só aumentava sua dor. Bildade, por sua vez, manteve sua abordagem rígida. Disse que os ímpios sofrem destruição certa e que, se Jó estava em sofrimento, deveria aceitar que havia se desviado. Ele descreveu, com linguagem forte, o fim trágico dos que praticam o mal, sugerindo que a situação de Jó era compatível com esse destino. Bildade reafirmou que Deus é justo e que o mal sempre encontra sua paga, direta ou indiretamente. Jó, sentindo-se injustiçado por seus amigos, respondeu com profunda dor. Disse que se sentia abandonado por todos, inclusive por Deus. Descreveu a extensão de seu sofrimento, tanto físico quanto emocional, e a solidão que o cercava. E ainda assim, em meio à escuridão, Jó fez uma das declarações mais poderosas de fé em toda a Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Essas palavras revelavam uma esperança inabalável, a certeza de que, mesmo sem respostas imediatas, Deus era justo e, no tempo certo, se manifestaria. Zofar, o mais impetuoso dos três, também retomou a palavra. Pintou um quadro sombrio do destino dos ímpios, afirmando que a destruição era inevitável para quem vive em pecado. Mais uma vez, ele implicou que Jó fazia parte desse grupo e que sua dor era reflexo direto de sua impiedade. Para Zofar, não havia espaço para dúvidas. Jó precisava se arrepender sinceramente. Jó, porém, respondeu com sabedoria. Questionou a visão simplista dos amigos, que viam o sofrimento apenas como castigo divino. Apontou para a realidade da vida. Muitos ímpios prosperam e vivem longos anos em paz, enquanto justos enfrentam tribulações. Esse fato, segundo Jó, demonstrava que a justiça de Deus não é totalmente revelada nesta vida. Ele reafirmou que não havia cometido injustiças e condenou seus amigos por julgarem sem conhecer os fatos. Mesmo diante da dureza das acusações, Jó ainda expressava confiança em Deus, mas também sua dor pela falta de compreensão. Elifaz, em sua última tentativa, acusou Jó diretamente de pecados graves. Disse que ele havia oprimido os pobres, explorado os necessitados e ignorado os aflitos. Com essas acusações, instou Jó a se reconciliar com Deus. Afirmava que, se ele se arrependesse, seria restaurado e voltaria a experimentar prosperidade e bênçãos. Elifaz defendia uma visão rígida de justiça. Para ele, todo sofrimento era sinal de culpa, e toda prosperidade era sinal de retidão. Em sua perspectiva, não havia espaço para exceções. Jó continuava determinado em sua busca por respostas. Ele expressou o desejo sincero de apresentar seu caso diante de Deus, declarando que, se tivesse a oportunidade, seria justificado. Com coragem, Jó questionou a justiça divina na forma como o sofrimento era distribuído, destacando que muitos malfeitores viviam impunes, enquanto pessoas justas enfrentavam grandes provações. Sua frustração era profunda, pois não conseguia compreender os caminhos de Deus, mas mesmo assim mantinha firme sua confiança em sua integridade e na justiça divina. Bildade respondeu com uma fala breve,
porém incisiva. Reiterou a santidade e a pureza de Deus, afirmando que, diante de tamanha majestade, nenhum ser humano poderia ser considerado justo ou puro. A mensagem era clara. A distância entre a perfeição de Deus e a imperfeição humana era intransponível. Jó, no entanto, refutou essa ideia com uma resposta marcada por eloquência e reverência. Descreveu a grandeza e o mistério de Deus com palavras poderosas, reconhecendo sua majestade e soberania sobre toda a criação. Ainda assim, questionava: como tamanha grandeza poderia se aplicar ao seu sofrimento pessoal? Jó reafirmou sua integridade com convicção. Fez uma defesa vigorosa de sua inocência, listando suas boas ações, seu compromisso com a justiça e sua retidão de caráter. Ele insistia: não havia pecado oculto em sua vida que justificasse a dor que estava enfrentando. Enquanto as discussões entre Jó e seus 3 amigos se intensificavam, um novo personagem se levantou: Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Até aquele momento, Eliú havia permanecido em silêncio, ouvindo atentamente os debates. Por ser jovem, respeitou a idade e a experiência dos demais. Mas, ao perceber que as palavras dos amigos de Jó não estavam trazendo consolo nem resposta, e que o próprio Jó se justificava em vez de exaltar a Deus, Eliú se encheu de indignação. Com o coração inflamado, decidiu falar. Iniciou seu discurso reconhecendo o valor da idade e da experiência, mas deixou claro que a verdadeira sabedoria vem de Deus e não está restrita aos anciãos. Eliú explicou que havia esperado pacientemente enquanto os outros falavam, mas agora se sentia compelido a compartilhar sua perspectiva. Em seu discurso, Eliú trouxe uma visão nova sobre o sofrimento. Afirmou que Deus é justo e que o sofrimento nem sempre é castigo. Pode ser um instrumento de correção, disciplina e instrução. Ele desafiou a ideia de que o sofrimento de Jó era prova de impiedade e sugeriu que Deus poderia estar usando a dor como um alerta ou como um meio de levar Jó a uma compreensão mais profunda da vida e da fé. Eliú enfatizou que Deus fala com as pessoas de muitas formas, inclusive por meio da aflição, e que, muitas vezes, os seres humanos não compreendem imediatamente o que ele está fazendo. Para Eliú, os caminhos do Senhor são insondáveis e sua justiça é perfeita. Deus nunca age de maneira errada, e sempre há um propósito maior por trás de tudo o que ele permite. Por isso, Eliú aconselhou Jó a não se concentrar em questionar a justiça divina, mas sim em aprender com o processo, permitindo que o sofrimento se tornasse uma oportunidade de crescimento espiritual. Ele continuou enfatizando a importância da humildade diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e poder soberano. Eliú encorajou Jó a se humilhar diante do Senhor e a aceitar que aquele momento difícil poderia estar sendo usado para purificá-lo e levá-lo a um novo nível de fé e intimidade com Deus. No encerramento de seu discurso, Eliú direcionou sua exortação tanto a Jó quanto aos seus amigos. Pediu que todos considerassem a grandeza e a justiça de Deus. Lembrou-lhes que o sofrimento pode conter propósitos ocultos e que, frequentemente, esses propósitos estão além da compreensão humana imediata. Depois de todos os discursos entre Jó e seus amigos, foi o próprio Deus quem respondeu. Sua voz veio do meio de um redemoinho, uma manifestação poderosa e majestosa que marcou um ponto de virada na história. Mas, ao contrário do que Jó esperava, Deus não lhe deu respostas diretas. Em vez disso, o desafiou a refletir sobre a grandeza do universo e a profundidade dos seus desígnios. Deus começou com uma pergunta cortante. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? E então o convidou. Agora, prepare-se como homem. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. A partir daí, Deus fez uma série de perguntas retóricas,
expondo a limitação do entendimento humano diante da imensidão de sua criação. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Deus perguntou quem havia medido os limites da terra, estendido sobre ela o cordel, assentado sua pedra angular. Fez questionamentos sobre os céus, a luz, as estrelas, a neve, o granizo, os trovões e os mares. Ele mencionou a aurora, o curso das constelações e o controle sobre as chuvas e os relâmpagos. E então passou a falar dos animais. Porventura caçarás tu a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Descreveu a liberdade dos animais selvagens como o asno montês e o ibex, que vivem livres, fora do domínio humano. Deus falou do avestruz, que abandona seus ovos, mas corre com força surpreendente. Do cavalo de guerra, que enfrenta a batalha com coragem e vigor. Cada criatura era apresentada como uma evidência viva da sabedoria e soberania divina. Essas perguntas não eram para obter respostas, mas para revelar algo: a ordem, a sabedoria e o poder invisível que sustentam toda a criação. Deus então levou a revelação a um novo nível, apresentando duas criaturas enigmáticas, o Behemote e o Leviatã. O Behemote é descrito como uma criatura colossal, imponente, criada por Deus com força que o ser humano não pode conter. Já o Leviatã, feroz e invencível, representa uma força tão terrível que ninguém ousa enfrentá-lo. Essas figuras simbólicas apontavam para realidades que fogem ao controle e à compreensão humana. Deus estava dizendo a Jó: você não compreende, nem pode controlar essas criaturas, quanto menos meus propósitos. A resposta de Deus impactou Jó profundamente. Ele se curvou, humilhado e transformado pela revelação. Então disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconheceu que havia falado sobre coisas que não compreendia. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Ele se lembrou das palavras de Deus. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. E respondeu com arrependimento e reverência. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa foi a verdadeira virada na vida de Jó. Ele passou de alguém que tentava explicar o sofrimento com base em sua visão limitada, para alguém que reconhece sua pequenez diante da sabedoria insondável de Deus. Jó não recebeu respostas, recebeu revelação. E foi isso que transformou sua alma. Em um momento de profunda revelação e arrependimento, Jó declarou: com os ouvidos eu te ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase marcava a transição de um conhecimento teórico sobre Deus para uma experiência íntima e transformadora. Através da dor, da espera e, por fim, da fala divina, Jó foi conduzido a um lugar de verdadeira humildade diante do Criador. Ele continuou: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Na cultura da época, o pó e a cinza simbolizavam luto, quebrantamento e arrependimento. Jó reconhecia que havia falado precipitadamente sobre coisas que estavam muito além de sua compreensão. Não era apenas um lamento pelo sofrimento, era um reconhecimento sincero de sua limitação diante da grandeza e sabedoria de Deus. Esse momento de arrependimento foi o verdadeiro ponto de virada na vida de Jó. Após tantos dias de angústia, dúvidas e acusações, ele agora encontrava uma nova profundidade de fé, confiança e submissão. Mesmo sem entender todos os caminhos de Deus, Jó aprendeu que podia confiar plenamente em sua justiça e soberania. Após isso, Deus virou-se para os amigos de Jó.
repreendeu Elifaz, o temanita, junto com Bildade e Zofar, por não terem falado corretamente a seu respeito. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essa repreensão divina destacou algo poderoso. Mesmo com seus lamentos, dúvidas e protestos, Jó manteve uma integridade essencial. Ele foi honesto diante de Deus. Já seus amigos, mesmo com palavras teologicamente organizadas, falaram com arrogância, julgando e acusando sem conhecer os desígnios divinos. Deus então instruiu Elifaz: Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a oração. Elifaz, Bildade e Zofar obedeceram. Trouxeram os sacrifícios como Deus havia ordenado, e Jó, em um gesto de perdão e intercessão, orou por eles. Essa oração foi aceita por Deus, demonstrando não apenas a restauração da amizade entre eles, mas também a grandeza do coração de Jó. Mesmo tendo sido injustamente acusado, ele escolheu perdoar, interceder e abençoar. A intercessão de Jó nos mostra que a verdadeira fé vai além da dor. Ela transforma o caráter e ensina a amar até aqueles que nos feriram. Após esse momento de reconciliação e intercessão, Deus restaurou a sorte de Jó. E mais do que restaurar, o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuía antes. Seus irmãos, irmãs e todos os que o conheciam anteriormente vieram até ele. Consolaram-no e o reconfortaram por todo o mal que Deus havia permitido que passasse. Cada um lhe ofereceu uma moeda de prata e um anel de ouro, como sinal de honra e celebração por sua restauração. A bênção de Deus foi abundante. Jó recebeu de volta seus bens em dobro: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E Deus também lhe deu novamente filhos e filhas. 7 filhos e 3 filhas, assim como antes. As filhas de Jó eram reconhecidas por sua extraordinária beleza. Ele as chamou de Gemima, Késia e Queren-Hapuque. Diferente dos costumes da época, Jó deu herança às suas filhas juntamente com seus irmãos, demonstrando generosidade e igualdade, um reflexo da transformação que havia experimentado. A vida de Jó, após a tempestade, foi marcada por longos dias de paz e prosperidade. Ele viveu 140 anos depois da sua restauração e viu seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, até a 4ª geração. Jó morreu velho e farto de dias, tendo vivido uma vida completa, repleta de propósito e marcada por fé, perseverança e confiança em Deus, mesmo nos dias mais sombrios. Mesmo sem entender os motivos da dor, Jó escolheu confiar. Sua fé não se baseava nas bênçãos, mas no caráter de Deus. A história de Jó nos ensina que o sofrimento não é o fim, é o início de algo mais profundo. Deus não deu a ele todas as respostas, mas deu algo muito maior: sua presença, sua voz, sua revelação. Talvez hoje você esteja vivendo suas próprias provações, mas assim como Jó, você também pode encontrar força, consolo e esperança. Não porque tudo faz sentido, mas porque Deus permanece fiel mesmo no silêncio. O segredo de Jó é esse: quando não entendemos o porquê, podemos confiar no quem, e esse quem é um Deus justo, presente e cheio de misericórdia. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada episódio te aproxima mais da palavra e do Deus que transforma. Que sua fé cresça, mesmo nas tempestades.